A carne mais barata do mercado é a carne negra, cravou Elza Soares. Sobretudo a carne da mulher negra. A mulher negra trabalhadora ocupa a posição mais vulnerável na sociedade. Sociedade essa que mantém uma hierarquia que ela é cruel, imposta pelo capitalismo, pelo patriarcado e pelo racismo. A pirâmide é homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Triplamente discriminada, a mulher negra trabalhadora é a que se insere mais cedo e é a última a sair do mercado de trabalho. Ela também é maioria entre os desempregados. E segundo o IPEA, 1 em cada 5 mulheres negras não contribuem para a Previdência, ficando sem acesso à rede de seguridade social e sem direito à aposentadoria. Para reagir e combater tudo isso, existe a construção de um futuro liderado pelas mulheres negras, no Brasil, na África e nas diásporas. A Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver vai acontecer em novembro e já está sendo preparada no Brasil e no mundo. Aqui em Campinas e região, existem os comitês municipais que já estão fazendo suas convocações. Nós vamos dar todos os detalhes hoje aqui. Portanto, a Marcha das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver é uma convocação histórica e você tem de participar. Este é o tema do nosso Metalcast de hoje. Se inscreva, deixa seu like e compartilhe. Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. Em nome de nossas ancestrais, marchamos. Marchamos por liberdade, marchamos por justiça e marchamos por bem viver. Hoje a nossa conversa é com a Cleusa Aparecida da Silva, coordenadora da Casa Laudelina de Campos Melo, Organização da Mulher Negra de Campinas. A Cleusa é uma das vozes à frente dessa construção, da construção da marcha. Cleusa, seja muito bem-vinda e é uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço imensamente o convite e estou feliz de estar aqui com vocês, que a gente tem um bom diálogo, um bom bate-papo. Que bacana. Em nome do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e região, a nossa convidada hoje é a Silvana Martins, trabalhadora na Samsung e diretora no sindicato que está no seu primeiro mandato. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Glória. Eu agradeço o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui participando do podcast com você, com a Cleusa, essa mulher que nos representa muito demais. Bem. Obrigada. E é um prazer, assim, poder estar aqui nesse bate-papo e a gente seguir aí. Então tá joia, nós vamos começar aqui, Cleusa, com a pergunta que veio no nosso aquecimento aqui, né? Sim. Antes do programa começar. O que é ser mulher negra? Trabalhadora. Ser mulher negra trabalhadora, eu tenho mania de falar que é uma coisa bastante complexa. O que eu quero dizer com isso? É que, por exemplo, a gente tem a carga de ser mulher, né? Quer dizer que do ponto de vista de gênero, é o gênero feminino. Então, em cima de nós mulheres tem a questão do machismo, né? Todas as regras que é estabelecido no patriarcado, que acha que as mulheres são inferiores, que as mulheres é mais destinada à reprodução e ao cuidado com a casa, né? Quando vai para o mundo do trabalho também é desvalorizada. Então você pega isso do ponto de vista de gênero. Do ponto de vista racial, você cai também dentro dessa seara que o Brasil, por exemplo, teve 388 anos de escravização e que infelizmente essa marca dessa mazela ainda está no imaginário da nossa população, está dentro da cabeça das pessoas, né? Então você tem esse peso, por exemplo, do racismo que incide, que faz com que a nossa vida seja menos valorizada ainda, tanto do ponto de vista de estar no mercado de trabalho ou fora do mercado de trabalho. Aí se você pega a questão da classe trabalhadora, aí parece que isso, tudo essas monte de mazelas que nos pega no cotidiano, né, que desvaloriza, que inferioriza, que discrimina,
emaranhado todo vem para o mundo do trabalho. Então você entra no mundo do trabalho, mas mesmo que você tenha estudo, capacidade, etc., você não consegue acessar determinados cargos, né? São impedidos. Então, e a maioria de nós também estamos em áreas precarizadas, né? Não tem nenhum direito trabalhista. Então é essa pecha que pesa em cima dessas 3 questões, né? A questão de ser mulher, ser negra e da classe trabalhadora. Por isso que a gente entra na década de 90 fazendo esse debate, que a gente chama de interseccionalidade, é um nome grande, tem outras pessoas que chamam de eixos de subordinação, né? Mas é quando tem várias discriminações juntas num único corpo, porque não dá pra gente ser um momento mulher, né, gênero, um outro momento a gente é preta, outro momento a gente é da classe trabalhadora, nós somos uma só. É tudo ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer um enfrentamento em várias frentes. Em várias frentes. Aí é um complexo, mas é necessário. E isso não dividiu a luta, muito pelo contrário, ela qualificou. Sim. Né, abriu o olhar, por exemplo, das pessoas para pensar o ser humano na sua integralidade. O que representa essa segunda marcha negra das mulheres? E por que ela está acontecendo agora 10 anos depois? Então, nós fizemos a primeira em 2015 e foi muito interessante, porque a gente não tinha experiência de marcha. Isso, tinha experiência de fazer marcha junto com outras mulheres, não uma marcha específica de mulher indígena, marcha da Margarida, que é coisa que congrega mais um campo, né? Então, em 2011, a gente estava no encontro ibero-americano em Salvador, né? E o ibero-americano estava discutindo essa questão mesmo do mundo do trabalho, da discriminação racial e tal, a questão de gênero. E a Bentes, que é uma amiga nossa do CEDEMPRA do Pará, a Nilma Bentes apresenta essa proposta. Vamos fazer uma marcha de 1 milhão de mulheres negras em Brasília? Todo mundo, como? Mas olha como que as coisas interessantes, como que muda e como que cresce. Foi super sofrido, que foi nossa primeira experiência. Nós sentamos com a Marcha das Margaridas, sentamos com a Costa, com todo mundo que já tinha feito marcha no mundo, pra gente pegar um pouquinho de experiência. Constituímos um comitê impulsor nacional, conseguiu criar um pouquinho nas regiões, mas nós o tempo todo, aí o CFM cedeu um espaço pra gente, que é o movimento feminista, na sede delas em Brasília, para ser o nosso escritório. Então nós ficamos no CFM para poder negociar, que você tem que negociar toda uma infraestrutura, uma logística para o Brasil, vai receber 50 mil, 100 mil, 200 mulheres. Então tem que ter água, alimentação, as coisas de saúde, segurança, tudo isso, tudo, né, está envolvido nesse processo. E nós ficamos lá, mas o que aconteceu nessa primeira experiência nossa? A gente não tinha noção, no começo a gente tinha noção, ligava alguém de São Paulo, criar um comitê aqui, alguém da Amazônia, tem um comitê aqui, a gente tinha mais ou menos uma noção, né? E a gente ficava aquele medo, vai ter 5 mil, não vai ter 10 mil, não vai ter, vai ter. Aí em cima da marcha de última hora, eu não lembro quem da assessoria do Lula veio falar com a gente, da Dilma, e ele contou a história que nós não sabíamos, que os institutos federais tinham ônibus de qualidade para viagem. Aí de última hora o MEC liberou pra gente os ônibus do Instituto Federal. Então deu pelo menos a gente melhorar o entorno. Às vezes não deu pra ir lá no estado X, mas deu uma melhorada no entorno. Aí chegou no dia, graças aos orixás, os deuses, tudo que tem de cósmico, maravilhoso no mundo e sagrado, entendeu? Quem esperava que tinha 10 mulheres, tinha mais de 80 mil, foi bom demais. Tinham 22 países que desfilaram com nós, tinha países do continente africano, do europeu, da América do Caribe, até da Ásia, bem. Quais os avanços que teve de lá para cá e o que continua assim um grande desafio? Então, o que a gente percebe, assim, do ponto de vista organizativo, é o nosso maior crescimento, nosso maior legado. Porque hoje, por exemplo, em 2015, era só nós, a MNB, convocando a marcha, que era a única rede feminina preta, de mulheres pretas, e o restante era o MNU, o Negro, que é tudo um movimento misto, entendeu? Os APMs, a própria CONAC, a FENATRAD, que também fez parte na época, nós montamos essa coordenação. Se você olha a coordenação agora, é outra, você é um monte de redes que tem, então tem rede de mulheres negras do Nordeste, tem do Norte. Então houve um crescimento, tem alguns pesquisadores e pesquisadoras falam que o movimento social que mais cresceu no Brasil é esse segmento das mulheres negras. Outra coisa que a gente percebe, embora seja um número muito pequeno ainda, esse crescimento na representação mesmo parlamentar, na democracia representativa. Então a gente tem mais mulheres na Câmara, nas Assembleias, no Congresso, logicamente que tem a violência política de gênero, perseguição, de raça. É uma dificuldade imensa,
nós ampliamos essa representação, em particular de mulheres pretas, trans, que também foi né? Se você for analisar o movimento LGBT, as trans, que começa uma luta bem posterior, ultrapassou toda a categoria. Tem muito mais visibilidade no cenário nacional e internacional então, também. É ganho. Isso é ganho. E desafio? E nas universidades também, né? Ampliou. Sim. Acho que as cotas. As cotas possibilitou. Hoje nós temos mais de 50% de pessoas, né? De povos racializados, por exemplo, nas universidades públicas. Então isso também é um ganho. Né? E batendo de frente também no ponto de vista da carreira, as universidades começam a melhorar. Hoje não tem cota só no superior, mas já estão colocando no mestrado, na pós-graduação, no doutorado e etc. E agora a gente preparou uma tela e vai colocar aqui, que é uma tela sobre a condição, né? A situação das mulheres negras no mercado de trabalho, né? É uma situação marcada por desigualdade, com menor participação, né? Com carteira assinada, maior taxa de informalidade e de desemprego, né? Sim. Então a gente vê aqui 52% apenas das mulheres estão no mercado de trabalho. Eu falo apenas porque depois a gente vai ver que 68%, eu acho que é isso, são responsáveis pelo lar, pela família, né? Sim. Então a gente vê aí que a conta já não tá batendo, não bate. né? Aí tem o trabalho informal, né? Que quase a metade tá nesses trabalhos. E que no desemprego elas enfrentam o dobro, né, dos homens brancos. Tem a questão do rendimento, tem a questão da desproteção social, né, em função do lugar que elas ocupam, da precarização, né? Então eu queria, vocês comentam esses dados. Silvana, eu vou te perguntar aqui, por quê, né, que essas distâncias, né, entre a mulher negra, o homem branco, ou mesmo a mulher negra e a mulher não negra, por que essa distância ela permanece tão grande? Então, Glória, eu entendo assim, tudo é sempre a questão da base, né? Sempre a questão daquilo onde nós estamos inseridas, né? Nós, mulheres negras, estamos inseridas, de onde a gente vem, aquilo que a gente tem acesso, educação, são todas essas questões. Por isso, esse distanciamento. Quando nós vemos aqui, ó, trabalho informal. O trabalho informal por que acontece? Por que tem um índice tão grande de mulher negra no trabalho informal? Porque as mulheres negras, elas estão sempre num trabalho mais precarizado. Então, assim, provavelmente são mulheres que estão trabalhando como empregada doméstica, que não tem registro em carteira. Tipo, trabalha... Babá. Exatamente. Babá, empregada doméstica, são diaristas. São trabalhos que elas trabalham, se esforçam como qualquer outro, mas não tem o reconhecimento. Não tem a seguridade de uma CLT. Então, assim, acaba tendo essas discrepâncias. Essa questão do desemprego já é mais difícil para a mulher se recolocar no mercado de trabalho. Para uma mulher negra, muito mais. Dependendo da idade, então, piora essa situação. Então, assim, são coisas que são muito cumulativas na sociedade. Então, essa discrepância não é, assim, é algo que nós temos que mudar, lutar para diminuir, porque é algo muito difícil. São dados reais, né? E fica muito difícil pra gente conseguir mudar só com luta. Eu acredito que mudando a base, a sociedade em si, a gente consiga fazer alguma coisa para que no futuro nós consigamos mudar isso. Entendeu? Sim. Eu acho que seria mais ou menos isso. Tem a questão da baixa escolaridade. Sim. Tem a questão do gênero, né, gente? Sim, por ser mulher, então exatamente. A questão da maternidade tira muito a mulher do mercado de trabalho, né?
Porque quem vai ficar com os filhos da mulher negra? Justamente. Sim, a gente precisa de política pública, precisa de creche, precisa de apoio, uma rede de apoio. Sim, e há muito pouco tempo também nós acabamos, porque isso era como se fosse legislativo. Você chegava numa empresa na década de 80 e 90, eles queriam saber se você tinha filho, se não tinha. Nós lutamos para acabar com isso, assim como nós lutamos para acabar com aquela denominação. Precisa-se de empregada ou de empregado boa aparência. Boa aparência, entendeu? né? Nós lutamos para acabar com essa coisa do boa aparência. A mesma coisa foi com essa questão nossa da reprodução. Né? Era uma das exigências, tinha que levar um atestado, ou que você era, na época falava laqueadura, né? Que você era esterilizada, né? Que não ia ter mais filho, coisa do gênero, que é um absurdo. Sim. Né? E essa coisa ainda permeia, embora não esteja escrito, exatamente, do ponto de vista legislativo, por mais seja, mas está na cultura, está na cabeça dessa cabecinha colonizada que nós temos. Quer dizer, o direito reprodutivo da mulher já é super questionado, já é super imposto. Imagina da mulher negra, né? Sim. Demais. E aí aquela história também assim, o pessoal discrimina muito, mas a gente fala assim, atrás de uma mãe solo tem um pai abortivo, que ninguém fala disso, né? Porque o pai pode largar a mulher na gestação, em qualquer momento desaparecer. A responsabilidade, o aborto já é liberado para os pais, pros pais. Agora para a mãe, nossa, depois se não tiver condições de cuidar da criança, né? O conselho tutelar toma, um monte de coisas adversas acontece. Então eu tinha mania de falar assim, que nessa coisa do mundo do trabalho, da mulher negra, nós somos a primeira a entrar nesse mundo do trabalho. Eu comecei a trabalhar com 9 anos, eu virei babá. Sim. Né? Então... Que também é uma memória do escravismo. Justamente, tem a ver. De que a mulher branca não tomava conta da casa e tal. Nem dos filhos. Sim. E quem fazia esse papel? A mulher negra. Justamente. Então tem essa quantidade. Por exemplo, eu fiquei dos 9 aos 15, eu fiquei de babá. Aí com 16 eu entrei na fábrica, né? As mulheres estão nesses locais, mas agora a gente pega uma outra coisa que é muito agravante. A gente entra na década de 80, 90, com um número significativo de mulheres pretas nos serviços públicos. Na área da saúde, da educação, da assistência, da cultura, muitas. Por quê? Por conta do concurso público. O concurso público para nós, mulheres pretas, as mulheres racializadas num contexto global, é o nosso carro-chefe. Porque quando você chega no tete-a-tete da entrevista, você já passou por todos os momentos eliminatórios. Eles não tem mais como te barrar em função da sua cor de pele, tipo de cabelo, etc e tal. Mesmo que você entra como eu, no lugar menos remunerado e mais valorizado, você pode ir estudando depois, prestando os concursos como eu fiz. Tá garantida a entrada, né? O acesso, né? Entendeu? Sim. Então, e esse espaço para nós fechou com a terceirização, com a privatização. Os setores, né, principalmente de apoio, onde é um contingente grande de mulheres, estão todos terceirizados. As cozinhas estão... Então, as mulheres negras estão nesse espaço, mas de forma precarizada. E aí você percebe que os negros... eles não estão no mercado de trabalho privado, não é porque não tem capacidade, não é por falta de capacidade, é por falta de oportunidade, né? A questão é essa. Então, assim, não falta capacidade em nós. Pode faltar, de repente, a questão de não conseguir estudar numa escola melhor. Mas e isso nós já estamos habituados, nós nos esforçamos, assim, se uma pessoa tem que se esforçar 50% para estar numa posição, nós temos que nos esforçar 100%. E nós já sabemos disso, nós já conhecemos isso, porque nós vivemos o preconceito, o racismo a todo tempo. Desde o início da nossa vida, desde a infância. Então a gente já está habituada a isso. Então é por isso. E essas questões, por isso que a gente busca a gente está nesses movimentos, sempre buscando melhora. Por quê? Porque a gente sabe da capacidade que a gente tem. O que dá para fazer, o que nós somos. O impedimento que a gente tem que ultrapassar o tempo todo. De repente está numa entrevista de emprego e isso é uma coisa que acontece. Como o racismo é cultural, tá na sociedade, que não sei o quê, às vezes você se depara com uma conversa com um gerente e se tiver lá uma branca e uma negra, pode estar no mesmo nível. Patamar, pode superior, não adianta. Mas aí ele vai optar pela branca. Porque ele é preconceituoso.
ele não vai entender assim. Talvez não seja, mas é tão cultural, tão enraizado, que assim, ele vai optar pela branca e vai achar que é algo, não, é só porque ela é melhor ou ela tem mais o perfil da vaga, entendeu? E acaba que a gente... Mas é porque ele teve a oportunidade de escolher, né? Então ele vai sempre escolher, né? Exatamente. E a escolha nunca vai ser por nós. Verdade. Né? E às vezes a gente passa isso até por pessoas da nossa cor também, que às vezes poderia, quando tá num cargo melhor de gerência, fazendo um processo seletivo, ele poderia optar, mas ele também acaba, infelizmente, Glória, essas coisas acontecem até com os nossos. É muito triste falar, mas infelizmente acontece. nós sofremos preconceito às vezes de nós mesmos. É muito triste isso aí. É verdade. É doloroso. Eu queria fazer uma pergunta, Cleusa, e é aí para as duas, né? Por que é difícil o Estado reconhecer essa necessidade estrutural de mudar isso? Então, tem a ver com racismo institucional, né? Até não é só racismo e sexismo institucional. Eu acho que está entranhado no Estado e no Brasil, e na sociedade todas essas questões, né? Essa coisa da discriminação do ponto de vista de gênero, de raça, de etnia, de classe e tal, tudo isso está no imaginário. E nós não podemos nos esquecer que o nosso Estado, né, várias legislações totalmente discriminatórias, o impeditivo, por exemplo, da gente acessar a educação, né? O impeditivo de 1840 você não ter direito à terra. Então teve legislação brasileira que fortaleceu também a questão do racismo. Então essa coisa do racismo está institucionalizado dentro dessas esferas, seja no setor público, seja no setor privado. A gente tem que desmontar isso, mas está na entranha do Estado brasileiro, né? Ele fez várias legislações discriminatórias. E nós não podemos esquecer também que o lugar no mundo onde o nazismo se estruturou mais rapidamente foi no Brasil. Nós somos o primeiro país no mundo a ter o partido nazista logo em 40 e pouco aqui no Brasil. Integralista. Né? Então tem uma coisa muito doida que passa pelo Brasil, que é essa reconfiguração mesmo do racismo, que eu acho maluco. Se a gente for pensar no mundo do trabalho da mulher negra, voltando para essa questão novamente da informalidade, agora vem esse engodo do empreendedorismo, né? Você virar patrão de si mesmo, virar empresário e tal. E você pega um monte de mulheres negras endividadas até né? Sim. Por conta dessa ilusão criada. Porque é uma empresa que só tem ela mesma, só que aí ela não é nem patroa, mas ela é uma trabalhadora... Justamente, entendeu? De várias, sim, né? Porque sim. Ou se não dá conta... É uma coisa que não tem lucro, não né? Então tem. não é um empreendedor, não é um empresário, né? É totalmente fora do conceito, né? De empresa, né? Maluco isso. E eu acredito assim, Glória, quando você pergunta a questão do Estado, por que o Estado tem essa dificuldade em mudar? Eu entendo assim, ó. Tem, além de tudo, de ser histórico, porque nós sabemos, patriarcado, é cultural, histórico, não tem como mudar a história. Das famílias que estão no poder é uma... Sim, não tem como mudar, mas tem muito a ver com as pessoas também que a gente coloca para legislar lá em nosso nome. Perfeito, né? perfeito. Então, quando você vota em alguém que não defende, as mulheres, quando você vota em alguém que não defende as mulheres negras ou os negros em si ou a questão racial, você está colocando pessoas lá que não vão lutar pelo seu direito. Eles não vão. Nem pelos interesses. Entendeu? Né? E a gente encontra muita dificuldade. Para colocar no poder alguém que nos represente. É uma dificuldade. E quando chega lá, também a gente sabe que eles acabam não conseguindo caminhar para o caminho que deveria ser para defender a gente. Eu entendo, isso é uma experiência minha, né? Que nem hoje. A importância de você ter uma pessoa acima de você defendendo seus interesses ou entendendo que a mulher é importante na luta, entendendo que o negro é importante na luta, é a experiência que a gente vive no Sindicato dos Metalúrgicos hoje. Nós temos hoje um presidente que tem uma visão humanizada. Que acredita que nós mulheres fazemos a diferença na luta. Fazemos parte dessa luta, né? Somos parte. Exatamente, que acredita na nossa capacidade. Ele nos incentiva a todo tempo. Então, ele coloca a gente à frente, a gente numa assembleia
Se eu tô na fábrica que eu trabalho, quem vai fazer? E lá na fábrica que eu trabalho, nós somos em 3 dirigentes mulheres, né? Legal. E aí, assim, ele nos coloca à frente. Hoje... Esse debate aqui está acontecendo por isso. Exatamente. É um espaço aberto que nós estamos ocupando porque a gente tem esse espaço, entendeu? né? E por conta da visão que ele tem. Hoje, pela primeira vez na história do Sindicato dos Metalúrgicos, nós temos uma vice-mulher. Nós temos uma vice-mulher. Verdade. E é importantíssimo. Em 40 anos de retomada. Em 40 anos nós temos uma vice-mulher. E foi algo que foi pensado por todos, mas principalmente pelo nosso presidente do sindicato. Excelente. Então, assim, ele tem essa visão da importância nossa. Nós estamos numa diretoria que é a primeira vez, Cleusa, que tem 8 mulheres. 8 mulheres. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa diretoria. Nós estamos em 8 mulheres, 3 delas negras, né? Estamos aí no movimento, trabalhando. Então, assim, a questão do Estado é essa. A gente tem que colocar pessoas que defendam os nossos direitos, os nossos pontos de vista. E a partir disso, a gente consegue mudar isso. Aí a gente consegue mudar na sociedade. Porque tem pra onde levar demanda, sim, né? Entendeu? Sim. Exatamente. Porque senão a gente fica com aquela demanda represada, né? Exatamente. Ele vai chegar lá, ele vai defender projetos de lei que coloque a mulher em evidência. Então a gente precisa... Que proteja a mulher. Que eu acho que se tem uma coisa que a gente sofre bastante, padece bastante, é da desproteção, né, gente? É desproteção na saúde, desproteção na educação, na maternidade, em tudo. Tudo. Né? Na Previdência. Como é que aposenta? Nossa. Não é verdade? Porque nós mulheres ficam na informalidade, não conseguem acumular tempo para poder aposentar. Aí eles mudam as regras. Aí tem que esperar chegar lá aos seus 65 para poder receber o BPC. Pois é, que agora mexem com o BPC também, porque não tem uma proteção, né? Não tem. Então é uma luta constante, né? Sim, é uma luta. É uma luta constante, gente, não tem né? pessoas. Sim. Exatamente. Por isso que é importante essa coisa que estão debatendo, que é uma pauta antiga nossa, dos movimentos feministas no mundo, a política de cuidados, entendeu? É aquela mulher que fica em casa, não porque ela quer ficar em casa, ou ela tem que cuidar de idosos, de acamados, de pessoas com deficiência, ou não, tem várias realidades. E aí, o que acontece? Por exemplo, nós estamos com casos assim agora. A amiga cuidava do pai, da mãe e do tio. 3 acamados. Então faz 15 anos que ela está cuidando desses 3. Agora morreu 2. Ficou só 1. Ela só tem um BPC e ela paga aluguel, ela tem que comprar medicamento. Lembrando que o BPC é um salário mínimo. É um salário mínimo, entendeu? Então é uma coisa muito louca, porque... E como que ela volta pro mercado de trabalho agora, quase 20 anos depois? Muito difícil. E vai deixar a mãe que ainda tá viva, porque o tio foi, o pai, mas a mãe tá lá. E a vida dela tá passando também, a vida dela tá passando, ela tá envelhecendo, né, sem nenhum direito, sem aposentadoria. Por isso que é sério. Agora, a queixa é que nasce a nossa política de cuidado no governo federal, mas ela já nasce também meio que terceirizada, privatizada. Quem vai prestar esse serviço são empresas, que é um complicador também, né? Mas precisa garantir alguma renda para essas mulheres que trabalham doméstico não remunerado. E tudo isso a marcha vai dar visibilidade, né? Com certeza. O trabalho doméstico para nós é uma das pautas prioritárias, assim como o trabalho rural, que tem um número, um MST, o que tem de pretos e pretos, não é? Povos originários, é carregado desse público. Então a gente tem que ampliar esse diálogo cada vez mais, para você atingir mais pessoas e as pessoas compreenderem. À medida que você compreende também, primeiro, você se sente pertencente. A gente tem aquela noção de pertencimento, não está sozinha, né? Ela também, quem sabe mais, luta melhor, né? Quem aprende, entendeu? Sim. Então uma coisa puxa a outra. E eu vou entrar um pouquinho aqui trazer aqui para nossa categoria, né? Para as fábricas. E aí eu pergunto, Silvana, no sistema capitalista, né? Vivendo ou sobrevivendo nesse sistema, né? Quem são e onde estão as mulheres negras nas fábricas metalúrgicas? Sempre no trabalho mais precarizado. Sempre. Então, se você tem lá 3 cargos, supondo que o cargo sejam 3, a mulher negra, ela sempre vai estar na base.
Eu posso dizer pelas experiências que eu tenho, pelas convivências que eu tenho, pela empresa que eu trabalho hoje. Nós, assim, a empresa que eu trabalho, 70 a 80% dos trabalhadores são mulheres. Sim, igual na prefeitura. São mulheres. Dessas mulheres, é isso também, 70, 80%, a maioria são negras. Aí se você sobe um pouquinho, se você escala um pouquinho, eu até tenho mulher negra na liderança, que seria um segundo patamar lá. Mas eu não tenho na gerência. Eu não tenho na direção. Na verdade, eu não tenho nem mulher negra e nem mulher, entendeu? Nessa questão da gerência, da direção. Então, nós sempre vamos estar onde a exploração é maior. Onde rala muito. Sim. Onde a exploração é maior, onde é mais pedido e onde se paga menos. Justamente. A gente sempre vai estar nesses A hora que muda o cargo, muda o departamento, muda a função, já podem escolher, já escolhem. Sim, exatamente. Sim, com certeza. Dificilmente nessa nossa sociedade hoje você até encontra, mas é muito difícil, Glória, é muito difícil. Nas fábricas, eu acho que assim, principalmente nas fábricas, é mais difícil ainda. Em fábrica, que é predominantemente mulheres, você vai ver essas mulheres no trabalho mais precarizado, no trabalho que o ritmo é mais acelerado, que explora mais e que recebe menos. Quer dizer, é mais uma violência, né? Sim, com certeza. E não é por falta de mérito, porque assim, eu posso te dizer, com as mulheres que eu convivo diariamente, são mulheres inteligentíssimas, capacitadas, elas são muito, eu converso com elas diariamente e assim, elas são maravilhosas, elas teriam capacidade para ser gerente, quer dizer, não tem esforço, né, que você entende? Elas chegam, elas de alguma forma é barrado, então assim, e isso eu falo pra elas têm toda a minha admiração, porque são mulheres guerreiras, mulheres que são responsáveis por família, que mantêm família, que trabalham muito, que muitas vezes estão ali há anos, sabe? E se esforçam para aquilo, mas são mulheres que não têm oportunidade, e não é por falta de qualificação, não é por falta de capacidade, é por falta de não conseguir avançar por conta de tudo isso que a gente racismo vive na sociedade. Sem dúvida. E aí eu te pergunto, qual que é a faixa etária assim das mulheres nas fábricas? Glória, é outro ponto. A interseccionalidade, ela é gigante. Se você partir e pensar na base da pirâmide, que seriam os trabalhos mais precarizados, que recebem menos, de 19 a uns 50, 55 anos. Você não vê, pelo menos as experiências que eu tenho, eu não vejo mulher com a idade maior do que essa na fábrica. Eu não vejo. Tipo, de uns 19 até uns 50. Vamos chutar, vamos falar 55. E entre esses 19 e 50, quem que tá na liderança? Então, na liderança, se você for para o segundo patamarzinho, não chega nos 45. Não chega. Pronto. Não chega nos 45. É aí que eu... Entendeu? É isso. Então, na verdade, né, só piora. Subiu, a idade diminui e o número de mulheres agora, diminui. E aposentar não é fácil, então a gente não sabe também o que vai fazer com essa... Mas essa faixa, né, dentro de toda essa esfera. É uma, né, são várias camadas, né? E as empresas não deixam de mandar embora porque tá perto de aposentar. Isso não acontece. Se tiver que mandar embora com 59 anos, próximo da aposentadoria, eles vão mandar. Por mais que a empresa pregue, que nós pensamos no trabalhador, que nós temos um ambiente de trabalho bom. Se ele tiver que te mandar embora com 59 anos de idade, eles vão te mandar. A gente tem um monte de casos desses, terrível, né? Indigna, mas é real. É real e assim, e esse é um ponto que a convenção coletiva, por exemplo, é uma garantia, né? Exatamente. Porque ela tem essa cláusula de garantir o emprego quando o trabalhador está em vias de aposentadoria. Eu falo isso porque muitas vezes
passa batida essa questão, mas Sim. a convenção coletiva já é o fruto de uma luta do sindicato para além da legislação. Então, assim, é uma forma de proteger. Então, é bom a gente trazer isso aqui, porque o sindicato também é um local é um lugar, um espaço de proteção, né? Sim, com certeza. De construção, de proteção, né? Então, é importantíssimo também as trabalhadoras terem essa compreensão, né? Sim. De que a marcha pode estar lá em Brasília, pode estar sendo construída mundialmente, mas ela é construída, essa luta é construída todo dia, né? Todo dia. Sim. Todo dia. E a convenção coletiva é uma forma também de proteger a mulher trabalhadora negra, né? Exatamente. A gente não pode esquecer isso, né? E também de avançar nos direitos, na questão da licença maternidade, na questão do salário, do auxílio maternidade. Toda essa questão a gente busca. E por isso que a gente importa de fábrica, e eu falo isso, a gente defende a convenção coletiva de trabalho. E a gente vai continuar defendendo. Sim. Parece um disquinho arranhado. Não, vai continuar mas tendo precisa isso. Porque os desafios, as dificuldades, as conquistas, a luta é permanente, né, gente? A verdade é essa, né? E as mulheres negras, você, assim, pela sua experiência, elas permanecem bastante tempo no trabalho, elas saem com muita frequência. Por que elas saem? Não, elas... Que é uma realidade, né? Pela realidade que eu vivo, pela experiência que eu vivo... Quando elas têm oportunidade, que a empresa não manda embora, elas permanecem. E permanecem por muito tempo. Por que elas permanecem? Às vezes triste, às vezes depressiva, angustiada, não gostando do trabalho, cansada, exausta. Elas permanecem no trabalho. Por quê? Porque elas sabem que a recolocação no mercado de trabalho é algo muito difícil. É difícil para a mulher, muito mais para a mulher negra. Então ela sabe que se ela sair daquilo, ela vai ter uma dificuldade em se recolocar no mercado de trabalho. Então ela aceita muita coisa, se sujeita a muita coisa, ela passa por muita coisa pra estar naquele emprego, porque ela tem responsabilidade com a família, com os filhos, com os netos, porque nós somos isso. Com os pais, com os tios. Exatamente. Né? Então elas se sujeitam, elas acabam não saindo, mas não saem não é porque adoram o trabalho que fazem, não. É porque se sair, pra conseguir uma outra oportunidade é muito difícil, entendeu? Então, pelas minhas experiências, elas permanecem por muito tempo e quase não saem. Claro que... Agora, e quando sai? Por que sai? Então, eu acredito assim, a gente teria que fazer uma separação, porque assim, as mulheres mais velhas, hoje em dia, é porque acaba que a empresa manda embora e aí ela não tem uma opção. Não é uma decisão. Mas nós estamos vindo com uma nova geração aí, né, essa nova geração, que às vezes não aceitam muitas coisas e não estão errado. Eu defendo que é exatamente isso, não tá feliz, não tá contente, tá fazendo mal, tá vendo que vai adoecer, se tem oportunidade, sai. Então, muitas vezes, as que saem, as mulheres negras, é mais jovem. Com um pouco mais de idade não tem essa... não vai ter essa coragem de, não, eu vou sair, entendeu? É mais difícil, Eu acho que essa questão também geracional, assim, no mundo do trabalho, né? A gente tem uma geração hoje também de jovens que pensa muito diferente da nossa forma. O que eu penso? Quando nós entramos para o mundo do trabalho, na minha geração, por exemplo, as mais velhas, você ficar numa fábrica 10, 15, 20, era uma coisa maravilhosa, né? Faz 20 anos que eu tô na Bosch, faz 15, entendeu? Era uma coisa importante você vestir a camisa. Isso aí foi totalmente desconstruído nos últimos anos. Quando você fala para um jovem assim, eu fiquei 36 anos. 36 anos! Eles levam um choque, entendeu? Sim. Porque eles são muito acelerados, muito ansiosos, assim. Eles entram hoje no trabalho, amanhã já quer ter algum benefício concreto. Se não tem, eles não vão nem dar baixa na carteira. Acontece mesmo. Temos que inovar. E tem uns agora nas escolas, você viu, né? Chamando o outro CLT. Virou como se fosse uma coisa uma peça. Entendeu? Por isso que eu falo, nesse debate do 6 por 1, eu penso assim, porque primeiro, a luta de redução de jornada é uma luta sindical, nossa, centenária. Sim. Milenar, podemos dizer.
É uma luta muito antiga. Mas desde a redução de jornada, a gente tentava garantir o emprego, os direitos conquistados. No meu ponto de vista, o debate de 6x1 está muito esvaziado do ponto de vista de pensar esse arcabouço de legislação que está dentro da CLT. Temos crítica CLT, temos. É velha, é antiga, que eles acham que tem que pegar a CLT e rasgar, não vale mais. Não é isso. Não é isso. Tem muita conquista. Entendeu? Ali, né? Então tem uma corrente aí também que a gente precisa dialogar melhor. A gente tem sempre que ampliar, né? Tem que é geracional, ampliar essa compreensão, o que significa a própria CLT e a importância dela. Sim. Né? Não é agora como que é isso, xingando o outro CLT. Então, essa construção também é necessária. Eu acho que dessa perspectiva, o movimento sindical e o próprio processo da marcha também, ele é enriquecedor nesse sentido. Que quando você debate reparação, você pode chegar em qualquer comunidade e a temática da reparação, você fala de reparação histórica, você fala de reparação econômica, você fala de reparação social, fala de reparação política, cultural. Tudo cultural. Então você tem um arcamaço de coisa para discutir. E o bem viver, que dialoga com a nossa realidade. Vamos voltar para a marcha? Exatamente isso. Vamos falar, porque essa questão do bem viver, né? Parece que é um valor, assim, inegociável na marcha, né? Eu queria que você falasse o que isso significa, de onde vem essa filosofia. Essa filosofia, ela é antiga, na verdade, mas ela foi recriada, em particular aqui na América Latina, pelo povo boliviano, até na Constituição Federal deles. Você pega no Equador, você pega vários países da América Latina que está dentro do seu arcabouço jurídico a questão do bem viver. Mas você pega a experiência do bem viver, tanto no continente africano quanto no continente asiático, você pega as populações que trabalharam nessa perspectiva, que é a coisa do bem viver que nós falamos, que a gente diz que é um paradigma realizável, porque você tem que pensar o planeta na sua integralidade. Nós temos que desconstruir essa história de meio ambiente. Não existe meio, existe um ambiente, né, global, geral, integrado. E qualquer desequilíbrio, um desequilibra todo esse, né, essa visão, né, para além dos biomas, que as pessoas têm que conseguir pensar. E tem uma prática política também de pensar o ser humano na sua integralidade. Então, isso você pega, por exemplo, as comunidades tradicionais, as religiões de matriz africana, uma ala muito grande do que passa pelo budismo, etc. Pensa essa integralidade. E é isso que a gente quer discutir. Nós não somos um corpo solto, sozinho. Né? Tem uma interação junto conosco. De novo aquela questão do individual, né? Do individual. Tem que acabar com o individualismo e a gente, na verdade, saber que nós estamos o tempo todo entrelaçados e que nós temos que garantir a sustentação desses ambientes, não é do meio, é dos respectivos ambientes em todos os territórios. Aí, então você dialoga desde com a justiça climática, você dialoga com esse processo agora que chamam de descarbonização, que é uma loucura também. Se você pega, por exemplo, as nossas companheiras que estão em áreas rurais, onde colocaram a energia limpa, a eólica. O adoecimento da população, adoecimento, né, não só dos animais, né, da fauna, da flora, dos animais, das plantações, das pessoas, da depressão, né, aquela coisa da hélice que fica passando, dá uma foto no seu olho, que é 24 horas por dia as pessoas ficam meio... Perde a referência. Então, o que acontece? Esse mesmo capital concentrador, explorador, né, de riqueza, que causou todas essas mazelas, eles aparecem com algumas soluções, e essa solução nunca pensa quem está sobre a terra. Eles estão preocupados com aquele que está embaixo da terra, com os minérios, com todas as riquezas que tem, com as terras raras, etc. E o povo... Então eles chegam com inovações lá no próximo do campo, sem nenhum diálogo, sem nenhum respeito com aquele tipo de vida e produção e toda a lógica. E às vezes oferece algum... né? E nessa que é fundamental para esse debate, eles tentam enganar, vender a ideia de progresso, de melhoria. Os homens, em todos os lugares que nós trabalhamos, no norte, no sul, com as mulheres, os homens são mais propensos a abraçar essa causa, entendeu? A dizer, não, é melhoria. As mulheres não.
porque as mulheres elas têm tanto a ancestralidade quanto a posteridade, né? São as mulheres. Em qualquer lugar que você pega, seja mineração, aldeias indígenas, quilombola, tradicional, é as mulheres que levam pra frente, porque os homens já são mais acomodados, acreditam no discurso do capital, do capitalista, acho que de fato vai melhorar mesmo, e as mulheres ficam mostrando que não. Não adianta. A vida, né? A vida é da mulher, né? Então, a coisa do Bem Viver é esse diálogo que a gente estabeleceu, né? Desde 2015, a gente foi o primeiro movimento social no mundo a pautar a questão do bem viver, e que hoje até o capital já adotou o nosso bem viver, né? Pois mas a marcha a marcha com esse tema do bem viver, ela é um baita recado, uma baita crítica a esse modelo de desenvolvimento que a gente tem, né? Capitalista, 2015, né? 2015 era contra o racismo, violência e pelo bem viver. Então a gente cunha ele em 2015 e ele ganha um outro panorama. Isso para nós também foi muito positivo. Mas não pode ser captado, para variar, né? Que agora é assim, né? A direita, a capital adora cooptar o nosso discurso. Aí eles dão uma repaginada, né? É uma diluída, na verdade. Uma diluída. Aí coloca lá embaixo a questão da sustentabilidade, a diversidade, que agora virou diversidade também, né, querida? Quer complementar, Silvana? Não, é isso mesmo. E o que a marcha propõe no lugar dessa lógica capitalista que é de exclusão? Então, minha querida, a gente precisa desmontar todo esse arcabouço existente. A gente sabe que isso não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente tem que mudar pontos de vista, visões de mundo mesmo. E essa coisa mais cultural e tal não é uma tarefa fácil. O nosso trabalho, a gente sabe que é um trabalho permanente, como se fosse um trabalhinho de formiguinha cotidiano, né? Tentando cada vez mais convencer as pessoas a voltarem a fazerem coisas juntos. O coletivo não pode, porque está muito individualizado. O culto do individualismo está cada dia pior. Exatamente. Então você tem uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de engajar. Tanto que a juventude, no meu ponto de vista, era muito mais participativa num determinado período. O neoliberalismo, ele é duradouro. Nossa, acabou, né? gente. Adoeceu todo mundo, entendeu? Então a meninada fica mais no seu celular, no seu mundo digital, e esquece a própria realidade do entorno. Então a gente tem que lutar contra tudo isso, entendeu? Então acho assim que essa história nossa, esse exercício que a gente está fazendo, quem está fazendo luta de rua com volume são as mulheres. Daí você pega a Marcha da Margarida, as marchas das mulheres indígenas, a Marcha das mulheres negras, porque os demais movimentos estão fazendo luta permanente? Estão, mas não está levando o povo para a rua, é o que a gente precisa. Mas é um eterno recomeçar, infelizmente, né? Sim. A gente avança em vários aspectos. Agora você pega essa corrente que é geracional, como estava falando aqui, dos povos racializados, que a gente sempre pegou essa questão do racismo de uma forma ampla. Logicamente, quanto mais melanina, o Brasil degradê o racismo, quanto mais melanina, você é mais discriminado, mas você atende uma população muito ampla. Aí a gente consegue romper com essa história de ser os povos racializados, que aí congrega a população negra, originário, ciganos e outras etnias. Aí vem essa corrente jovem agora, com o discurso do colorismo, desconstruindo aquilo que nós construímos, que é muito doido isso, né? Então a gente tem que também aprender a conviver com isso, mas nós somos daquela que não desiste nunca. E é o debate também, né? É um então, debate na trilha da ancestralidade, para nossos passos vêm de longe. A gente vai sempre recriando e tentando sair um pouco dessa lógica, mas o individualismo tá uma coisa assim. Pois é. Pesada. Aí vem a pergunta, né, Silvana, e de que forma os movimentos sociais, sindicais, né, os laços comunitários, né, de que forma eles ajudam nessa construção de um futuro que, conforme diz a marcha, é radicalmente diferente para as mulheres negras, né? Glória, eu acredito assim, os movimentos sociais e o movimento sindical é primordial para essa luta. Nesses movimentos, nós encontramos pessoas que vivem isso, são pessoas que estão no seu dia a dia, é uma luta diária, que tem experiências, que vão buscar nas ruas, na questão política, que vão buscar a melhoria para todos, né? Então, assim, eu acho que o movimento sindical, além da questão do trabalhador que a gente busca, a gente está sempre buscando, e o movimento social, essa união que nós temos é muito construtiva para a sociedade.
união construtiva. Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso porque nós queremos mudança, nós fazemos isso porque nós vivemos isso. E nós vivemos isso hoje, nós não queremos que os nossos filhos vivam, que as nossas filhas vivam, que os nossos netos vivam. Por isso que nós fazemos a luta e nós buscamos. Talvez isso... Eu vou até citar a Zéza aqui, que é uma pessoa que a gente é maravilhosa, também uma militante maravilhosa. E a gente está tendo a oportunidade de fazer um curso com ela sobre o feminismo. E a Zéza, ela falou uma coisa no curso e é real. A gente faz uma luta. A gente faz uma luta e a gente luta por uma coisa que talvez a gente nem chegue a ver, Glória. Sem dúvida. A gente nem chegue a viver. Mas a gente não vai arredar, a gente não vai arregar. Mas os nossos viverão, né? Entendeu? Porque a gente acredita que a nossa luta hoje vai trazer resultado amanhã. Sim. Então, assim, E que o que a gente tem hoje foi fruto da luta passada. Que vieram antes da gente e acreditaram nesse processo também, Exatamente. Né? Se a gente não dá continuidade nessa luta, se a gente não dá continuidade, tudo aquilo que foi vivido pela Cleusa, ou antes da Cleusa, ou pela Zéza, tudo isso vai sumir, porque a gente vê o movimento que tá vindo aí, a gente tá enxergando o movimento. Se a gente não fincar os nossos pés no movimento social, no movimento sindical, o que vai ser de nós, Glória? Daqui um pouco? E dos nossos, né? Entendeu? Porque, de certa forma, quando a gente olha a questão, de novo, né, do mundo do trabalho, assim, a gente ainda vê que a gente ainda tem alguma garantia, né? Sim, entendeu? Agora, quando a gente pensa nos filhos, nos netos e tal, aí a gente vê que, olha, vai Exatamente. ter que... E a gente vê, eu não sei vai ter que começar de novo, né? Eu não sei se a Cleusa tem a mesma percepção que eu, mas a gente vê que tem diminuído a luta. Você vai fazer um ato público, um ato político na rua, gente, é uma luta para trazer pessoas, é uma luta para trazer trabalhador, é uma luta para trazer mulher, é muito complicado. Então isso é muito importante, né? Para o movimento sindical, os movimentos sociais, os movimentos primordial. Olhar para isso, né? Exatamente. Que ir na contramão do individualismo, do neoliberalismo, e é fortalecer essa luta coletiva, que é a luta que sempre trouxe garantias para a classe trabalhadora, né, gente? E que se não tivesse, a gente estaria num patamar muito pior. Se não fosse os movimentos sociais, se não fosse o movimento sindical, gente, a gente estaria muito pior do que a gente vive. Por isso que a gente precisa... muito mais desproteção. né? E por isso que a gente precisa cada vez mais trazer a juventude para essa luta. Precisa enxergar isso. E precisa enxergar e lutar. Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer. E daqui um pouco não tem mais direito trabalhista, não tem mais direito da mulher. E nós vamos voltar lá para quando a gente não podia nem abrir a boca para falar nada, entendeu? Então o movimento... E trabalhar sem viver, até né? morrer. Sem viver, né? Sem ter direito à saúde, à vida. É exatamente isso. Então nós que estamos... Então a marcha é fundamental mesmo. A marcha é fundamental. Porque a gente tá na rua, a gente faz um enfrentamento. A gente luta, entendeu? Então a gente não pode pensar em momento nenhum em dar um passo para trás. Senão tudo piora. E dar visibilidade para essa construção, né? Exatamente. E convidar, né? As mulheres negras, porque a gente fala de mulheres negras o tempo todo, gente, mas lembrando que as mulheres negras também têm os filhos, né? Então, se o filho é homem e não olha para isso, né? A gente tem que sempre chamar a atenção de que a vida não para, a vida ela segue em frente, né? Então, a gente está convidando todas e todos e todes para estar na marcha conosco, como nós já falamos. A marcha tem o protagonismo das mulheres negras, mas ela é de todas as mulheres, sem exceção. A marcha não tem dona, é um processo coletivo. A gente respeita a autonomia. Nós já criamos 4 comitês regionais no Brasil, cada um de cada região. Já fizemos 5 encontros regionais no Brasil. Nós estamos discutindo com as mulheres no território, que a gente chama de base, eu gosto mais da palavra território, né? A gente está discutindo com essas mulheres no território, que é fundamental que você levanta as demandas, que existe uma diferença regional muito
grande entre nós, né? Sim, Por exemplo, no norte, sim. nós pegamos a questão do casamento infantil. Além da violência sexual contra as meninas, né, e adolescente, você pega a menina de 9 a 14 anos, gente, casando. Como é que pode muito triste, isso? triste. Então passa por uma questão cultural, passa por a questão da pobreza. É a também. perpetuação da pobreza. Que aí o pai quer que a filha casa, entendeu? Pra sair de casa. Gente, dói. Não, é a perpetuação Gente, da doeu pobreza. meu coração ver aquelas menininhas de 13 anos com aqueles homens caquéticos, sabe? Um senhorzinho assim, que tem seus 50 e poucos anos, mas como fica num lugar muito, né? E elas são meninas mesmo, né? Na verdade... Eles são muito acabadinhos. Aí você vê aquela menina junto com aquele homem, te dá uma dor no coração, porque elas não têm noção, elas são menininhas. Elas não deviam estar com homem nenhum. Não tem homem nenhum. Né, na verdade. Aí você fala, meu Deus, isso é crime, como é que vai discutir isso? Elas não deviam estar com homem nenhum, elas deviam estar na Na escola. comunidade é a coisa mais natural do mundo, mas pra gente é um choque. Entendeu? O Brasil, e olha que o aqui Brasil no tem Sudeste essas nós coisas. temos um número grande também. Mas parece que no Norte parece que transparece mais. Porque você vê o idosinho com a menininha, Sim. que é a mulher dele. Né? Então é muito complexo a nossa realidade. A gente tem que aprender a conhecer essas diferenças regionais e construir plataforma de luta que traga essas demandas pra gente também. A gente tem que falar sobre isso, não é só elas lá, nós temos que falar em tudo quanto é lugar essa questão do casamento infantil. Porque não não dá pra naturalizar isso, Não dá né? pra naturalizar. Então é uma questão muito séria e a gente tem que respeitar. Então nós estamos fazendo agora, começamos a fazer os encontros estaduais, lançamos os comitês. Dia 6 aqui nós temos nossa primeira reunião virtual para discutir nossa marcha. Dia 31 de maio nós vamos fazer um seminário, né, para fazer o lançamento do comitê, com várias atividades. Todos estão convidados. Todos estão convidados, estamos organizando nossas caravanas e pensar as mulheres na sua integralidade. Tem mulher, né, tem a questão geracional que a gente tem que respeitar. As pessoas levam família, vai criança. Tem as crianças, tudo isso tem que estar na saúde, segurança, alimento, todo esse contexto tem que estar junto. Mas com certeza será um sucesso. Muito bom, gente. A gente vai ter que encerrar aqui, infelizmente. Não é gostoso? A gente bateu um papo, a gente nem vê, né? Nem vê. Mas não vai faltar oportunidade, porque a marcha está marcada para 25 de novembro, né? Então eu acredito que até lá a gente ainda tenha bastante oportunidade, né? De conversar, de chamar para essa organização, né? De abrir espaço no sindicato para fazer esse chamamento, criar isso, né? Esse né? Tem que convite. criar tanto nas categorias, quanto quer criar também nas regiões. Quem sabe a gente faz uma rodada depois, trazendo uma que vai para a marcha do Campo Grande, uma outra do Ouro Verde, trazer as lideranças, né? Certo. Então, gente, nós vamos encerrando aqui e eu vou perguntar aqui, vou pedir para a Cleusa, em uma frase, falar o que significa marchar em nome de nossas ancestrais. Se marchar em nome dos nossos ancestrais, a gente dá continuidade àquela luta que as nossas antepassadas iniciaram e que são lutas contínuas, né? Porque a gente está sempre lutando por um mundo melhor, né? A gente está sempre lutando para a transformação que de fato atenda os anseios e as necessidades da população, em particular a população mais vulnerável. Então é meio que uma continuidade a esses passos, por isso que é essencial a gente respeitar e ir sempre na trilha da nossa ancestralidade, que ela nos conduz a algum caminho. Ela nos fortalece, nos alimenta, e a gente olha para trás e vê que é bem sankofa mesmo, né? A gente tem história para contar e para recontar e para construir. Que lindo. E Silvana, que mensagem você deixa para as mulheres negras nas fábricas e na sociedade em geral? Então, Glória, primeiro, falar para elas da importância da gente se entender como mulher negra. Porque assim, aqui nós dissemos que a questão da coreometria, da questão do degradê, do colorismo, de todas essas questões. Então assim, eu acho importante nós como mulheres negras fazer esse reconhecimento, de saber quem nós somos, né? De onde nós estamos vindo, porque muitas vezes, e isso acontece muito no nosso dia a dia, no nosso entorno, as mulheres negras não se reconhecem como mulher negra porque tem um tom de pele um pouco mais clara, e aí acaba ela passa por racismo, por preconceito, porque ela não se entende como negra,
Mas a sociedade sabe que ela não é branca. Entendeu? A sociedade a enxerga. Lembra o tempo todo de que ela não é branca. E aí ela passa por situações que ela não vê o racismo, ela não vê o preconceito, mas ela não entende. Então, assim, primeiramente a mensagem: vamos nos reconhecer como mulher negra, porque a partir do momento que você se reconhece, você vai defender, você vai lutar e você vai querer melhorar isso. Então, essa identificação é muito importante. O que eu posso dizer depois disso nós temos que entender a importância da coletividade. O Lula, ele falou uma frase que eu achei linda, assim, e que diz muito com o Sindicato dos Metalúrgicos hoje, com a luta que nós fazemos, com uma construção que nós fazemos, que individualmente nós somos fracos, coletivamente nós somos fortes. Então, eu peço para as mulheres das fábricas, da sociedade, para as mulheres em si, para as mulheres negras, que a gente possa lutar, defender os nossos direitos, defender a nossa vida. Reforçar, né? Essa exatamente, luta. Lutar por nós e pelos nossos, sabe? Lutar pelas nossas filhas, pelas nossas netas, pelas nossas bisnetas, para que a gente traga e faça uma sociedade diferente, uma sociedade acolhedora, onde as mulheres possam estar nos cargos que elas querem estar, que elas possam estudar aquilo que elas querem estudar, que a gente possa ter uma vida diferente. E que seja garantido pra gente o bem viver, né? Exatamente. Então eu chamo elas pra luta e também, como uma boa sindicalista, que elas possam contar sempre conosco, porque nós vamos estar sempre na luta, buscando por melhoria, nas fábricas, nas ruas, porque é disso que nós vivemos, é para isso que nós estamos aqui e é para isso que a gente vai lutar até o finzinho da nossa vida. Tá que bom? Coisa boa. Muito bem, não? Então, por isso que eu falo que a gente poderia continuar aqui, gente, porque tá, assim, muito bacana, né? Essa conversa, muito bacana mesmo. Então, vamos lá. Marchar não é apenas caminhar, é carregar no corpo a memória, o grito e a possibilidade de futuro. A Marcha das Mulheres por Reparação e Bem Viver acontece em Brasília no dia 25 de novembro de 2025. E até lá, a construção é de todas nós. Encerramos aqui mais essa edição do Metalcast, mas você pode continuar conosco acessando o nosso site, nos seguindo nas redes. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e até o próximo episódio. Axé! Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, show de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, é ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.